Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, primeiramente, feliz 2018 para todo mundo, muito sucesso, muita saúde. E esse primeiro vídeo aqui de 2018, ele faz parte de uma playlist. Então, se você acessar no meu canal no YouTube, você vai na section playlist, lá você vai ter os vídeos agrupados por assuntos, né? E esse vídeo aqui, então, ele faz parte da playlist Cloud Overview. Tá? Nesse primeiro vídeo então eu vou falar sobre os 5 modelos computacionais que a gente consegue reproduzir numa nuvem pública, beleza? Então bora ver o vídeo aí. Bom, primeiro aqui eu vou começar falando sobre os 4 modelos computacionais principais aqui, né? O tradicional, virtualização, container, runtime. Tem um 5º modelo computacional que é o serverless computing, também vou comentar aqui nesse slide. Tá? O primeiro tradicional é a forma como a gente fazia computação há anos atrás. Tá? Então, para cada componente da aplicação, basicamente eu tinha um servidor, em cima desse servidor um sistema operacional e em cima do sistema operacional as bibliotecas e a aplicação. Tá? E esse modelo ele tinha a grande desvantagem dele é que eu pagava muito caro pelo servidor e utilizava algo em torno de 20-30%. Tá? E aí é que surgiu a virtualização, que é o segundo modelo. Então eu tenho o mesmo servidor, eu instalo em cima desse servidor uma camada de software, tá? Chamada de hypervisor. Esse hypervisor ele tem a capacidade de criar máquinas virtuais, que é uma emulação do hardware x86. Tá? Então levanta essa máquina virtual e daí para frente é o mesmo processo. Instala um sistema operacional em cima dele, chamado aqui nesse caso de Guest OS. E em cima desse Guest OS eu instalo as bibliotecas e a aplicação. Tá? Então vou instalando para cada componente da aplicação agora uma máquina virtual, tá? Que é uma pequena parte da máquina física. E aí com isso eu consigo subir a utilização da máquina física para algo em torno de 70% mais ou menos. Tá? Então eu aproveito melhor o meu hardware, tenho uma economia aí nesse ponto. O terceiro modelo é container. Tá? Então eu tenho também a mesma infraestrutura. Aqui eu estou falando de servidores x86 no caso, tá? Mas containers eu posso instalar em outras plataformas também, tanto em Power quanto em Mainframe. Mas aqui eu estou falando basicamente de x86, né, como exemplo. E aí eu tenho a infraestrutura, tenho o sistema operacional, instalo o Container Engine em cima disso. Tá? O Container Engine assim, amplamente o mercado conhece como Docker, né? Mas tem outros sistemas como o Rocket também é um outro exemplo. E em cima desse Container Engine eu vou criando os containers em si, que nada mais é do que as libs e as bibliotecas agrupadas ali. Então eu tenho um isolamento entre esses grupos, né? Esses grupos de libs e apps, e aí eu formo cada um dos containers. Tá? E aí basicamente eu estou isolando cada um no seu mundo, cada um com seu IP distinto. Eu tenho também hoje uma rede, eu posso formar uma rede entre esses containers. Então isso está evoluindo bastante num caminho bem interessante. O quarto é o runtime. Então eu tenho também um Container Engine debaixo do capô aqui da plataforma, tá? Mas isso a plataforma abstrai um pouquinho isso. Eu tenho runtimes, que são runtimes já prontos, né? De várias linguagens. E aí basicamente eu pego minha aplicação e coloco lá em cima. Tá? Aqui eu estou falando basicamente de Cloud Foundry, né? Cloud Foundry Apps. Então eu vou lá, codifico a minha aplicação na minha máquina, crio um arquivinho lá, um YAMLzinho dentro dele, né? Especificando a minha aplicação, especificando o runtime, dou um Ceph push, ele joga isso para a nuvem e executa. E tem um espaço onde ele executa isso. Tá? Basicamente eu faço o pagamento granular disso também. Tá? Comparando esses 4 primeiros aqui em relação ao tempo de provisionamento, no ambiente tradicional eu demorava meses para aprovisionar uma máquina, tá? Então até passar pelo processo de compra da empresa, fazer o pedido para o fornecedor, esse hardware chegar, já vai uns 40 dias mais ou menos. Tá? Aí depois que esse hardware chega dentro de casa, eu preciso colocar ele dentro do rack, configurar essa máquina, cabear essa máquina, energizar tudo, instalar o sistema operacional para depois instalar a aplicação. Então, assim, facilmente 90 dias já se passaram desde da concepção da ideia aqui da aplicação. Tá? Quando eu vou para o mundo de virtualização, desde que eu já tenha a capacidade e já o mundo virtualizado já formado dentro de casa, o provisionamento de uma máquina virtual é em questão de minutos eu provisiono uma máquina como essa.
tá? Então é basicamente um clone de um template que eu já tenho dentro de casa, coloco lá, em questão de alguns minutos eu coloco essa máquina virtual de pé, tá? E tem todo o processo de customização desse GuestOS, tem o processo de instalação das aplicações, isso pode demorar aí algumas horas, alguns dias. Então é mais ou menos essa escala, tá? Quando eu falo de containers, na verdade quando eu crio um container eu já crio uma imagem com tudo customizado lá dentro. Então o provisionamento dele cai para casa de segundos ali, tá? Então sempre quando eu crio um container eu já tenho uma imagem desse container e vou criando repetidamente os containers através dessa imagem, tá? O runtime não é muito diferente disso, tá? Então, como eu comentei, eu dou um CF push, a nuvem cuida a plataforma na verdade cuida de vários passos para mim. Então ele aloca lá um espaço no meu servidor e ele faz tudo isso para mim, é tudo abstraído, tá? Então CF push, aplicação, ele faz o deploy na nuvem, tá? E já passa a me cobrar por memória por hora, tá? Então é muito simples aqui também. Então também é na casa de segundos. Agora tem um outro aspecto que a gente costuma comparar essas 4 formas aqui. Então a tradicional eu demoro um pouco mais para provisionar, mas eu posso fazer o que eu quiser com ela. Então eu tenho um poder de customização máximo aqui. Então se eu quiser ir lá no Windows e modificar uma flag e fazer um tuning, por exemplo, eu consigo fazer isso no ambiente tradicional. Na virtualização também eu consigo fazer isso, tá? Então tenho acesso ao sistema operacional, consigo fazer várias customizações. No container isso já é um pouquinho mais limitado, então o container está bem no meio do caminho aqui, né? Então ele tem alguns aspectos da máquina virtual, consigo customizar algumas coisas, mas ele também olha pelo lado da agilidade, então a customização é um pouquinho menor. No caso do runtime, a customização é mínima. Basicamente, eu descrevo lá no arquivo YAML as coisas que eu quero dentro desse runtime e executo na plataforma. Eu tenho que seguir alguns padrões aqui nesse caso, tá? E aí colocando alguns produtos, né, da IBM Cloud em cima desse diagrama. Então, quando eu falo de máquina física, infraestrutura, eu estou falando de bare metal. Né? Nesse bare metal eu posso colocar uma infinidade de sistemas operacionais, como vários tipos de Linux, Windows também, e também alguns hypervisors de mercado, então como Zen, vSphere, Hyper-V e assim por diante. Então eu posso, além de colocar um sistema tradicional, então eu posso trazer um sistema tradicional que está rodando dentro de casa para a nuvem utilizando o bare metal. Também posso criar ambientes de virtualização em cima disso, tá? Alguns clientes eles não querem a máquina virtual, a máquina física, aliás, eles já partem direto para uma máquina virtual que já vem pronta com o sistema operacional instalado, tá? Então também tem disponível aqui na IBM Cloud. E o ano passado há 2 anos atrás a gente criou aqui algumas soluções de VMware prontas, tá? Então são sistemas automatizados que criam toda a stack VMware para mim de forma automatizada. Então eu vou lá na console, passo alguns parâmetros, 2 cliques, ele já provisiona um bare metal, instala o vSphere em cima, o gerenciador também, o vCenter, vSAN, NSX, ele deixa tudo instalado isso pra gente. Então basta o cliente ir lá, entrar nesse ambiente e customizar da maneira como ele quiser, tá? Então também tem algumas soluções de VMware já prontas aqui também. O sistema de containers hoje é todo baseado em Kubernetes, né? Então, além do container registry privado que eu tenho dentro da nuvem também, eu posso provisionar de forma automatizada um cluster Kubernetes, tá? No fundo ele cria aqui uma máquina virtual, né? Cria um set de máquinas virtuais, coloca em cima disso toda a stack Kubernetes e aí depois disso é basicamente comandinho do kubectl e sai criando os containers lá dentro, tá? E aí, como eu comentei também, a parte de plataforma eu tenho Cloud Foundry Apps, tá? Então basicamente plataforma Cloud Foundry, e aí eu dou um comandinho aqui no meu notebook, CF push, e jogo a aplicação lá para dentro. A quinta forma é o IBM Cloud Functions, tá? Que também é conhecido como Serverless Computing. Então basicamente aqui ele funciona capturando triggers de aplicação, né? Os feeds. Então ele captura eventos dessas aplicações, eu monto algumas regrinhas e monto as ações. Então, de acordo com esses feeds que chegam, eu vou executando essas ações obedecendo determinadas regras ali. Então eu não mexo mais com a camada de sistema operacional aqui, eu já mexo direto programando funções da aplicação em cima dessa plataforma. Beleza?
Então é isso aí, pessoal. Essas são as 5 formas de computação que a gente consegue aqui na IBM Cloud. Bom, a gente costuma dizer que não existe uma forma ideal, dessas 5 formas que eu apresentei, não existe um modelo ideal, tá? Então existe um modelo específico para cada situação ou para cada componente da aplicação que você vai subir. Então se você tem, por exemplo, uma empresa de pequeno e médio porte, você não tem uma grande equipe para administrar isso, certamente o container ou o Cloud Foundry ou Cloud Functions seriam as melhores opções aqui. Agora, se eu estou trazendo, por exemplo, um software de mercado que eu tenho instalado dentro de casa para a nuvem, para se beneficiar de algum aspecto da computação em nuvem, o Bare Metal ou a máquina virtual seriam as melhores escolhas. Tá? Então aqui, na verdade, não tem um modelo ideal, é um modelo que se adequa à necessidade de cada uma das aplicações. E a ideia aqui é compor essa aplicação, montar a aplicação compondo esses modelos. Tá? Então poderia jogar uma camada web, por exemplo, para dentro de um container, jogar o banco de dados para dentro de um Bare Metal e assim por diante. Tá? É mesclar esses componentes e desenvolver a melhor aplicação possível. Tá legal? Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, dê um like, comente e principalmente assine o canal para ajudar a gente a manter esse canal ativo. Beleza? Então até a próxima, pessoal. Valeu, fui!